Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Quarta-feira, 27 de outubro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje é dia 24 de outubro. Quem falou 27 aqui, Marcela? Quem será? Não tenho a menor ideia. Esse microfone aqui, isso é fake news. Quem é que abre não é fake news, programa. Não? Fake news, deixa eu dar uma batidinha Se aqui. Se você quiser, então é fake. Até fui olhar pra pauta dos debatedores, eu falei, gente. Eu falei 27. Vai ver que eu escrevi errado, que né? Doideira, que quem escreve hein? Sou eu, geralmente. Ainda a culpa bem, de quem escreve. ainda bem que tem psicólogo à mesa. Graças a Deus. Pra ajudar Deus a gente bom, a falar assim, uai, né? A pessoa tá lendo, tá escrito 24. Tá, né? E fala 27. É, por isso que eu olhei aqui, eu falei, gente, eu olhei 27 já é na sábado. pauta deles. Não, ato falho, vamos ver o psicólogo aqui à mesa pra ajudar a gente. Gente, é vamos capaz mudar de o ser, tema hoje, vamos falar disso. Mas porque, enfim, né? Hoje aniversário de quem, Marcela? Conta pra mim, fala pra mim, fala pra mim, Marcela. Correu pra te avisar que era dia 24. Foi ela. Afinal de contas, é aniversário dela. Aniversariante de hoje é a Catita. Pessoa, Catita. A popularíssima Catita, esse nome que eu falo há muito tempo aqui na 93 FM, várias pessoas vêm aqui à rádio só pra conhecer a Catita. Eles querem saber quem é a Catita. É a popularíssima Catita que completa hoje mais um ano de vida. Pergunta fácil pra você, Marcela. Não vou responder, que eu já sei. Quantos anos a Catita faz hoje? Não vou falar. Hein? Além de eu não saber, e ainda que eu soubesse, eu não diria. Mas você acha que é mais ou menos que 25? É o suficiente. Por aí. Não é não, Catita? Por aí. É, Catita, essa bênção aqui sempre ao nosso lado, trabalhando muito aqui no nosso grupo. Nós agradecemos a Deus pela vida dela. Daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos orar, incluí-la aqui na nossa oração, mas queremos aqui abrir o programa saudando a nossa querida Catita e pedindo a você, olha, dê os parabéns pra Catita. Ela tá na rede social, ela tem muito vídeo no Facebook dela, ela bomba nas redes sociais, entendeu? Tá? É. Mas lá é o que é? Kátia Regina. Hã? Ah, tem. Pode Kátia ser Regina também? ou Catita? Ah, então tá aí, olha. Não, tô perguntando, que então. eu sei que é Kátia Regina. Então é Kátia ou Catita. Olha aí, minha gente. Pode mandar os parabéns pra ela, que ela merece muitos e muitos anos de vida. É hoje aniversário da Catita. Ei! Mas e tem mais gente aniversariando hoje? E se você está comemorando, como nós estamos comemorando hoje aqui, felizes junto com a Kátia, você está feliz aí porque o seu pastor e a sua pastora também estão completando aniversário. 968038319 WhatsApp. Manda o nome do pastor, o nome da igreja. Ao final, quando a gente orar pela Kátia, a gente vai orar pelo seu pastor. Maravilha, aproveitando que hoje é dia 27, pegadinha, 24. Vale com 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. Que é isso? Olha aqui o ouvinte dizendo no capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Só que na prática, diz o ouvinte, isso é quase impossível. Qual o segredo para amar alguém que só sabe nos perseguir e caluniar, hein? Ao deixar de orar por alguém que só me faz mal, eu estarei pecando? Retribuir o mal com o bem não seria falsidade? Afinal, minha vontade é de pular no pescoço de quem me persegue. Pelo amor de Deus, ouvinte, larga esse negócio de pular no pescoço, deixa isso quieto.
Vamos começando ouvindo aqui os nossos debatedores, como sempre, iniciando com a nossa menina da mesa, hoje a pastora Virgínia Estevão. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, queridos ouvintes, debatedores, JR. Eu acho que essa pessoa está passando um processo muito difícil e eu indicaria a ela que passasse a pensar que a atitude dela de orar pelo inimigo dela se posicionar, digerir as coisas que essas pessoas estão fazendo ou essa pessoa está fazendo contra ela, é um ato de amor, é um ato de sacrifício, né? Aquele sacrifício em Efésios 5:2. É aquele lugar onde você precisa sacrificar a tua vontade, os seus sentimentos, a sua revolta, a sua necessidade de justiça e você colocar isso no altar. E é muito difícil porque quando você começa a avaliar a sua justiça em prol daquela justiça de Deus, você precisa decidir, eu quero colocar isso no altar de Deus, eu quero colocar a minha justiça no altar de Deus. Aí você começa a entender que o amor, ele só começa a crescer no seu coração quando você exercita. Isso é um exercício de digestão e aprendizado do amor. Agora eu quero perguntar aqui para os nossos ouvintes o seguinte: você ora pelos seus inimigos? Uma pessoa que te persegue, que fica no teu pé, uma pessoa que já quis furar o teu olho, puxar o seu tapete. É bom que essas expressões são fáceis para os gringos entenderem, né? O gringo vai entender tudinho que nós estamos conversando aqui, mas é uma coisa que todo brasileiro sabe o que é. A pergunta para você, ouvinte, encaminhar aqui pelo nosso WhatsApp é: você ora pelos seus inimigos? Ou se é oração, pastor Wander Gomes, bom dia, é oração a favor, né? Bom dia, JR. Não é nada contra a pessoa, não. Aos ouvintes, aos debatedores, a princípio não, né, JR? A princípio não, tá. A gente ora com dificuldade, mas tem que orar. Tem que orar. Que é o Senhor que nos manda fazer isso e a gente precisa fazer esse exercício de misericórdia, de amor, mas é difícil. É uma situação difícil, não é fácil para ninguém, mas nós temos que trabalhar isso. Pessoas nos perseguem, pessoas vêm de encontro a nós, mas a gente precisa estar orando, clamando ao Senhor para que não venhamos a dar vazão à carne, né? Porque nós somos os principais prejudicados, JR. Quando nós não fazemos isso, quando nós não liberamos essa pessoa, nós ficamos amarrados a ela, no nosso emocional, na nossa vida espiritual. Então a gente precisa fazer esse exercício. Queridos pastores, participantes do programa também, o pastor Gilton de Medeiros e o bispo Davi Gualberto, muito bom dia a ambos. Que pensam os senhores? Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93. É sempre um prazer estar aqui nesta oportunidade e somos gratos a Deus por isso. A verdade, JR, é que nós temos um sistema emocional que nos protege das agressões, das situações de perigo, das situações que nos trazem medo, nos trazem dor. Então nós temos todo um equipamento na nossa estrutura física e emocional para nos defender. Quando nós somos atingidos, nós reagimos. Só que nós somos seres pensantes, nós temos a capacidade de trabalhar as situações, avaliar as situações e buscar entendimento do que está acontecendo. Então nós temos uma reação que é natural, que é a vontade de pular no pescoço, como a ouvinte diz, mas nós temos a capacidade de parar, refletir e avaliar se a reação é adequada ou não. E nessa capacidade que nós temos, nós podemos aprender a desenvolver o que já foi dito aqui: a misericórdia, a paciência, a tolerância, a compreensão e até o perdão. Então, acho que é isso que precisa ser entendido. O bispo, aqui um ouvinte nossa dizendo: a minha igreja tem uma mocinha que não vai com a minha cara. Tô olhando baixinho para evitar conflitos, né? A mocinha que não vai com a minha cara, assim de graça mesmo, sabe? Eu nunca fiz nada para ela. Bem, houve um tempo que eu tinha vontade era de mandar logo a voadora. Bispo, o que é voadora? É terrível, né? Voadora é o quê? Quando a linguagem aí de joga o pé em cima luta, né? De luta, de Mas aí o ouvinte diz: marcial. Eu orei, JR, pedi sabedoria a Deus e hoje eu consigo orar por ela. Não existe convivência, mas a vontade da voadora já não acontece mais. Graças a Deus, né? Eu acho que é importante a gente salientar que quando a palavra de Deus nos orienta a amar os inimigos, esse amor não está calcado na superficialidade das nossas emoções.
O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se eu for me relacionar com o meu perseguidor ou com o meu inimigo nas minhas emoções, a probabilidade de eu devolver a ele o que ele me proporcionou é muito grande. Agora, se eu permito que o amor de Deus que me constrange, ele invada as minhas emoções, eu terei a condição de lidar com o meu inimigo de uma forma mais cortês. E eu achei interessante o que a ouvinte colocou, que eu posso lidar com o meu inimigo de forma cortês, mas isso não significa que eu tenho que virar as costas para ele e agir com ele como se eu fosse inocente. A Bíblia diz que a gente tem que ser prudente como a serpente. Então, existem de fato pessoas que querem o nosso mal. Existem de fato pessoas que lutam contra nós, pastores, por exemplo, fizemos muito isso, até mesmo dentro da igreja. Pessoas que não saem da igreja, continuam na igreja, mas elas estão ali torcendo para que as coisas não deem certo. Então nós não precisamos nos levantar contra elas de forma agressiva, mas podemos amá-la no amor de Cristo, mas lidar com essas pessoas com a máxima prudência possível. Ouvinte dizendo: tenho sido provado imensamente nessa área, meu ex-genro agrediu a minha filha, quase a matou, vem ameaçando, porém tem orado muito pela vida dele, ninguém entende às vezes, nem eu, diz a nossa ouvinte. Não são poucos os casos de pessoas que sofreram alguma perda ou algum tipo de prejuízo e que mantém uma vida de oração. A pessoa é assaltada. Quantas vezes nós já vimos a pessoa ser orando pelos assaltantes para que Deus os converta, Deus tenha misericórdia. Não acontece isso, pastora? Eu acho que isso é um nível, né, que você chega de relacionamento com Deus. Você começa a entender que as circunstâncias, não importa a pessoa que está te fazendo mal, a situação que está fazendo mal, o que Deus está querendo trazer de treinamento para você. Deus está fazendo alguma coisa com você com isso. E acredito que nessa situação da ouvinte, ou do ouvinte, eu não sei, mas eu entendo que o processo dessa pessoa é amadurecer. Você precisa aprender a digerir as situações quando elas chegam, entender que não é falsidade você fazer aquilo que Deus quer que você faça com o seu inimigo, e mais do que tudo, né, quando aquele sentimento te controla mais do que a sua decisão de colocar aquilo em sacrifício, ou seja, Deus, eu vou colocar a minha justiça no teu altar, eu não vou responder da forma que o inimigo quer que eu responda. Isso quer dizer que você amadureceu, que você não responde à medida que você é agredido, mas na verdade você faz como Cristo, que ama aquele que é inimigo dele. Outro ouvinte, pastor Wander, dizendo: eu não oro pelos meus inimigos. Aliás, eu acho que eu não tenho. Pessoas que me chatearam na vida, eu já não tenho mais contato, eu nem lembro mais delas, apenas me esqueci. Estou errada? Pergunta a nossa ouvinte. Ela encontrou um caminho de defesa, né? Eu não sei até que nível isso vai, porque tem que ser analisado caso a caso, situação a situação. Talvez alguém que lhe feriu, seria importante você ter um encontro, você ter uma tentativa de reconciliação, você fazer algum reparo, porque se toda vez que eu for ter um conflito com alguém, eu isolo aquela pessoa, eu acabo, como diz a Bíblia, num outro sentido, matando ela dos meus convívios relacionais, aí eu estou numa situação complicada, né? Porque eu não posso excluir todo mundo do meu convívio. Eu preciso entender que a vida é gregária, a gente vive junto. E nessa vida que nós vivemos juntos, nós vamos ter momentos difíceis com as pessoas. Sim. Então eu não sei se isso é positivo, eu tenho minhas dúvidas, porque também não sei qual o caso a caso dela, se foram situações complexas ou não, mas ela tem que avaliar ou reavaliar essa posição, essa postura que ela tem tido de isolar as pessoas ou de não se relacionar mais com as pessoas a partir de um conflito. Minha gente, aqui muita gente contando, aqui a coisa tá feia. As pessoas estão cada vez mais com dificuldade de orar, perdoar, amar, nesse caso, orar pelos nossos inimigos, e aqui o ouvinte cita 1 João capítulo 4, versículos 20 a 21, e ele fala que colocou esse texto na rede de discipulado dele, e vê como as pessoas estão com dificuldade, né? Como é que a pessoa diz que ama a Deus e não ama seu irmão, né? Ama a Deus a quem ele vê, ama a pessoa, o irmão a quem vê, e ama a Deus a quem não vê.
O outro ouvinte: já tem um ano que eu não frequento uma igreja. Acredite, se puder, a esposa do meu pastor não fala comigo. Às vezes que nos comprometemos, foi porque, deve ser cumprimentamos, foi porque eu me reportei a ela. Isso me entristecia muito, mas eu decidi ignorar a situação. Isso é muito chato. Isso aqui entra num ponto de pessoas que têm uma dificuldade relacional e por conta disso elas deixam a igreja. Exatamente. Tá certo? Esse é o ponto agora, pastor Gilton. Então, JR, nós precisamos pontuar uma questão que é sobre afinidade, sobre convivência, sobre empatia. E o que é amor? Amor é aquela capacidade de você fazer algo por alguém, e é ação, não é sentimento, é ação, independente daquilo que você sente por ela. E quando nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém, e fazemos, mesmo que ela não mereça, mesmo que ela não consiga ter razões, ou a gente não encontre razões, e a gente faz, isso é amor. Agora, ter afinidade por alguém, ter simpatia, gostar de estar ao lado, ter prazer na convivência, isso é um outro tipo de situação, é uma outra questão que leva as pessoas muitas vezes a se afastar da igreja ou se afastar do convívio, confundindo, achando que não ama, mas amor não tem a ver com isso. Preciso deixar claro que amor tem a ver com o que eu faço, as minhas atitudes em relação a alguém. Mas o amor não tem a ver independente do que elas são. Com ir lá pacificar, conciliar ou reconciliar, perdoar, fazer as pazes. O amor não nos leva a isso, porque quando a pessoa chega e diz, não, igual a ouvinte aqui, eu não vou mais a essa igreja. Eu não estou dizendo que isso é simples, não. Isso é complexo. É muito complexo. Você entrar na igreja, encontrar a pessoa, ver a pessoa, aí fala, aí às vezes é uma coisa que a pessoa teve uma briga, falou para um monte de gente, aí um monte de gente já tá junto, aí já tem gente a favor, tem gente contra. Isso acontece no Grêmio Estudantil da 5ª série, tá certo? No Grêmio Estudantil da 5ª série, e acontece na igreja. Em qualquer faixa etária, em qualquer ambiente de grupo, isso acontece. Só que na igreja, no Grêmio Estudantil, você briga, porque ganha quem é mais forte. O melhor discurso, a melhor proposta, ou quem faz o melhor conchavo. Agora, na igreja, ganha quem perde. É o oposto. Se ganha quem perde, como é que a gente larga a igreja porque teve uma dificuldade de relacionamento? Então, é exatamente o que eu estava tentando dizer. Amar é fazer aquilo, é agir, é uma ação para com a pessoa, mesmo que ela não mereça, mesmo que você não veja razões para isso. Você é capaz de fazer alguma coisa, seja procurar essa pessoa, seja dizer, olha, se eu te magoei, me perdoe, mesmo achando que quem magoou foi a outra pessoa. É dizer para a pessoa, olha, se precisar, conta comigo, mesmo que a pessoa nunca tenha respeitado ou nunca tenha considerado você. Então, amor é isso, é você fazer alguma coisa por alguém, mesmo que ela não mereça, mesmo que você não veja razões para isso, mas você faz por amor. Agora, gostar por amor a Deus. Inicialmente a Deus. É o amor a Deus. Por consequência ao próximo. Mas porque quando a gente fala por amor, professor, mas eu não amo aquela pessoa. E não ama mesmo. Sim. Ou você é hipócrita para dizer assim, não, eu te amo. Igual no culto, a pessoa liga, olha pro lado, diz pra pessoa que você ama. Você nem conhece a pessoa. Olha lá, bispo, ajuda a gente, bispo. Eu compreendo. Esse vozeirão sensacional aí. O senhor canta, bispo, canta, né? Não por nada. Nada, é? Um pouquinho. Bem-vindo. Eu compreendo, JR, que a igreja precisa resgatar a identidade da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha como moto principal os relacionamentos. Não eram os dogmas, não era a doutrina em si, mas o doutor Lucas vai dizer no capítulo 2 de Atos que eles estavam juntos, tinham tudo em comum e por causa disso caíam na graça do povo. A gente está correndo um sério perigo de voltar àquela prática judaica onde os dogmas, onde o que se vê tem mais valor do que aquilo que se é. Então, a experiência dessa ouvinte não é rara. Essa experiência está cada vez mais profusa nas nossas igrejas. Pessoas que têm se afastado do convívio da igreja por arranhões nos relacionamentos. Então, acho que nós, pastores, precisamos fazer essa meia-culpa e começarmos a trabalhar mais essa questão na igreja.
Jesus vai dizer uma coisa seríssima lá em João. Ele diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Jesus está dizendo algo sério, que a nossa identidade não está na nossa estrutura. A nossa identidade não está na nossa força dogmática. A nossa identidade está na capacidade de nos relacionarmos de forma saudável uns com os outros. Então, acho que isso precisa ser difundido de uma forma mais séria nas nossas igrejas. Mas eu acho que também tem a ver com maturidade, não? Sim, maturidade. sim. Eu acho que quanto mais maduro você passa a ser espiritualmente, mais você vê o desafio de você lidar com pessoas diferentes ou pessoas que nem gostam de você. É um desafio que você vai ter que aprender a lidar, não é só na igreja, não, em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua família. Vai sempre ter pessoas que não vão gostar de você, sempre vão ter pessoas que não vão com a sua cara, sempre tem pessoas que não vão querer. E qual é o desafio de um cristão? Qual é o desafio de uma pessoa madura? Primeiro, não deixar que isso motive as suas ações. Porque se uma pessoa que não gosta de você, que não fala com você, e você precisa ser desafiado, assim, como é que eu posso lidar com essa situação? Porque se você foge o tempo todo das pessoas que, de alguma forma, se aparentam, porque isso pode ser também uma aparência, pode ser que aquela pessoa está vivendo um processo na vida dela dificílimo, na vida pessoal dela, ela está introspectiva, ela não quer falar com ninguém, ela está isolada, e aí você coloca aquilo na sua vida, sem nunca ter perguntado para ela: olha só, eu queria fazer um caminho, eu gostaria tanto de conhecê-la mais. O desafio de um cristão e maduro, né? Ele desenvolver a potencialidade que ele tem de saber lidar com essas diferenças e também se posicionar a enfrentá-las, porque fugir é muito fácil. Uma pergunta que a gente deve fazer para ela, acho que essa colocação aí, Jota, é muito séria, porque ela declara que ela se afastou da igreja, né? E ela diz que foi por causa da esposa do pastor. Uma pergunta que a gente deveria fazer para ela é o seguinte: ela teve uma conversa com essa esposa, com essa pessoa? Pra ter certeza. Por quê? Porque pode ser uma questão interpretativa dela. Pode não ter consistência. O fato dela, ela não me respondeu, por que não respondeu, em que contexto foi? Ela tem que fazer um esclarecimento. Isso é que a Bíblia nos manda. Quando Jesus está ensinando a questão relacional, seja você o autor ou a vítima, o caminho é o mesmo. Vá ao outro. Isso. Vá ao outro. Não vá a terceiros. Então, se você foi o ofensor ou o ofendido, vá ao outro. Esclareça a situação, para que você não fique construindo castelos onde não existe. Pode não ser nada disso. Então, a pergunta que eu faria a ela, que parece que ela não colocou isso na sua palavra para nós agora, é se ela teve um encontro com a esposa do pastor. Eu acho que ela deveria ter esse encontro para não alimentar uma fantasia e alguma coisa que o inimigo encontrasse até uma brecha para dificultar a vivência dela dentro da igreja. Neste caso, então, o ideal é que haja essa aproximação da pessoa que criou essa dificuldade. Nesse caso é esse exemplo, em outros casos são muitos outros. Você tem gente em todas as áreas, às vezes as pessoas disputam espaço, às vezes as pessoas ficam meio assustadas com a vinda de pessoas que têm mais preparo, ou às vezes a pessoa tem mais carisma. Isso acontece muito, e a pessoa carismática, todo mundo gosta, já fica lá umas pessoas com receio. Tem também outras questões que envolvem olhar, que envolve o não fui com a sua cara, entre aspas, uma coisa que aparentemente é do nada. Os psicólogos aí podem nos ajudar a entender um pouco isso. Tem pessoas que nos lembram alguém. A pessoa ali, coitado, o X ali que tá indo pra igreja, não tem culpa de nada, mas ele lembra Y. Toda vez que eu olho pra X, eu lembro de Y. Por isso que eu digo, não vou com a cara dele, mas o cara não tem nada a ver. Alguma coisa nele me lembra o quê? A sobrancelha. O quê? A orelha, o tamanho da orelha. Às vezes a pessoa não tem nada. É por isso que quantas e quantas vezes alguém se aproxima da pessoa e diz, eu quero te pedir perdão, porque eu não te conhecia e já te julguei e já te condenei, mas convivendo eu descobri que você não é nada disso. Que é uma coisa extraordinária e que igreja acontece muito. O ouvinte conta aqui, eu tinha problemas sérios com determinada pessoa na minha igreja, mas eu não era o único. Brigas feias e reuniões aconteciam não só comigo, mas com muitas outras pessoas, até mesmo com minhas irmãs. Passou um tempo, essa pessoa não está mais na nossa igreja, mas saiu em paz, sabe? Sem problema com ninguém. Esta pessoa passou pelo vale da sombra da morte. Nós sofremos junto com a família. Eu cheguei a ponto de ligar todos os dias para a mãe dela para sabermos do estado de saúde dela,
e quando ela retornou foi um reencontro inexplicável. Hoje nos amamos e todas as diferenças foram resolvidas. Talvez pelo fim da convivência constante, os atritos não existem mais, é uma possibilidade humana. A espiritual é que Deus fez um milagre maravilhoso na vida da pessoa. Não é, pastor Gil? É verdade, às vezes a gente não tem explicação sobre alguns fatos. Às vezes uma dor muda a perspectiva da pessoa. Às vezes um trauma leva a pessoa a ver as suas limitações, a reconhecer que não era aquilo que ela pensava e a enxergar no outro aquilo que ela não enxergava. E aí se dá esse milagre da mudança, porque mudou a perspectiva, mudou a maneira de sentir, mudou a maneira como a pessoa até entende a vida. Às vezes a pessoa toma uma rasteira e passa a entender a vida de outra maneira e, consequentemente, passa a conviver com os outros de outra forma. Hoje nós vamos orar, daqui a pouquinho, pelas pessoas que têm dificuldade de orar pelos seus inimigos. Nós vamos orar com as pessoas que têm dificuldade de orar com aqueles que os perseguem. Nós vamos orar por esse assunto hoje, vamos orar por você. Então, daqui a pouquinho, nós vamos ter esse tempo de oração, clamando ao Senhor, pedindo que Deus te dê e nos dê a cada um aqui a graça de nós orarmos pelos nossos inimigos, orarmos pelas pessoas que nos perseguem, orar amorosamente. Vamos orar, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ainda dá tempo, 968038319, o WhatsApp, você manda pra cá o nome do seu pastor ou da sua pastora que está fazendo aniversário hoje. Não esquece de colocar o nome da igreja e a gente vai se alegrar junto com você aqui, pedindo as bênçãos de Deus sobre a vida deles. Estamos juntos no Debate 93. Olha, 2 jovens morreram afogados na manhã desse último domingo em São Paulo após tentarem salvar uma amiga de se afogar no Rio Jaguari. Anderson Felipe, de 21 anos, e Luan Rocha, de 20, pularam no rio e conseguiram salvar a amiga, mas não conseguiram sobreviver. O local onde ocorreu o acidente possui uma placa informando que é perigoso nadar, mas, de acordo com o policial, é muito comum durante os dias de calor pessoas irem nadar lá. 2 assuntos importantes aqui. A desobediência, que pode produzir prejuízos com risco de morte e até morte. E o segundo assunto, sacrifício, capaz de fazer tudo para salvar alguém, ainda que sob perigo de morte. Queremos ouvir aqui os nossos queridos ilustres debatedores, participantes do programa de hoje, o pastor Vander Gomes, o bispo Davi Gualberto, o pastor Gilton de Medeiros e a pastora Virgínia Estevão, com quem nós começamos a ouvir, como sempre fazemos, começando com as meninas. Acho que a desobediência, né? O propósito da pessoa ter visto aquela situação, aquela placa, se viu também, né? Mas entendendo que o que me chamou muito a atenção foi o ato de sacrifício daqueles amigos, né? É poderoso, né? Aquela necessidade, aquela força que existe daquela pessoa estar correndo risco de vida e ainda assim passar por cima disso e ir lá e pegar a amiga. Então, acredito que quando você toma uma decisão de pular num lugar que é perigoso, que você não deveria pular, você não pensa que talvez isso possa matar os seus amigos que tentaram te salvar. Imagino que isso deve ocasionar um grande trauma para essa menina e principalmente, né, de que às vezes as decisões que você toma sem considerar todas as coisas à sua volta podem realmente produzir frutos muito ruins na vida de uma pessoa. É muito difícil a posição deles, uma posição de impulso na tentativa de ajudar a amiga a se salvar. Foram felizes no objetivo, mas acabaram perdendo a vida. É muito difícil fazer um julgamento de uma posição dessa, mesmo com placa ou sem placa. Acho que naquele momento não entra em discussão isso, mas aquilo que está no coração, a visão, o contexto, o momento, e é difícil, eles infelizmente não sobreviveram. Essa questão da desobediência, ela normalmente, a pessoa diante de uma orientação, faça ou não faça, a pessoa sempre pensa, comigo será diferente, ou eu consigo, eu posso fazer isso e eu vou me dar bem, apesar de um histórico de muitos outros que já se deram mal. Então, a desobediência, ela
é uma atitude, eu acho que de presunção, um pouco até de vaidade, porque eu sou diferente, é o que o desobediente pensa, né? Então, talvez sirva para a gente pensar que a minha desobediência, ela pode trazer prejuízo para mim, e traz prejuízo para mim, mas pode causar danos a quem está em meu derredor, né? Traz prejuízo para todos. Então, essa questão precisa ser pensada com mais carinho, porque dói quando a gente vê que 2 vidas foram ceifadas num gesto de heroísmo, num gesto de amor, de altruísmo, e conseguiram salvar a menina, graças a Deus. Mas imagina como essa menina está agora, né? Sim, o peso que ela vai carregar a vida inteira. Ela vai carregar 2 vidas no coração dela e ela não teve controle sobre isso, a não ser que ela só pulou. Eu imagino, se ela sabia ou não sabia, isso não é uma questão, a questão é que ela pulou. E em função do que ela pulou, agora ela vai ter que carregar essa visão pesada de ter 2 pessoas morreram. Então, realmente, a vida dela tem que valer muito. Né? E tem a questão da impetuosidade, né? O ser humano, ele é muito complicado. Você pode, diante de uma situação, ter impetuosidade de pular para salvar, numa outra situação você não faz. Então, a impetuosidade do ser humano é muito séria. Agora, isso me chamou a atenção, eu acho que precisa servir de alerta até para nós. A gente está chegando aí perto do carnaval, dos retiros de carnavais. Eu já vi muitas igrejas terem experiências terríveis com retiro de carnaval em praia, retiro de carnaval em rio. Eu não faço retiro de carnaval perto de praia, perto de rio, porque eu já tive amigos que até morreram. Não sei se o senhor lembra ali, tinha um amigo nosso na Vila da Penha, pastor, amigo, um homem de Deus, que foi pular na Lagoa de Macaé para tirar umas ovelhas da igreja dele, morreu as ovelhas. Então, isso é muito sério, essa questão aqui, pra gente observar e ter muito cuidado com isso. Acho que vale aqui o apelo, porque nós temos no nosso grande rio, no nosso estado, Brasil inteiro acompanhando a gente, vários lugares, seja de retiro, de passeio, de acampamento, de piquenique, que é uma coisa que ainda se faz muito, e que tem lá um rio, ou que tem um córrego, né? E a pessoa cachoeira brinca com isso, e isso é uma coisa assim, sério? Isso não tem volta, né, cara? É um negócio assim assustador. Eu também já conheço vários casos e casos assim que a pessoa vai pro acampamento, todo mundo alegre e feliz, e na volta o caixão vem no ônibus. Eu passei por isso pessoalmente. Um pastor meu, amigo nosso, estávamos num congresso fora do Rio de Janeiro e numa praia perigosa, ele entrou para nadar e saiu morto. Então, é algo seríssimo que a gente precisa observar. Eu fiz uma vez um congresso, um evento para adolescentes, e aí as pessoas estavam organizando junto comigo, escolheram uma praia, linda praia. E era um grupo de 500 adolescentes, mais ou menos, na praia. O hotel era na praia. E eu falei, Senhor, o que a gente faz agora? Porque vai dizer não? Não tem razão para dizer não tem nem lógica. A única possibilidade de ninguém pedir para ir à praia é chover. E aí foi Deus a oração fez. Pela chuva, meu irmão. Poderosa. E Deus nos deu uma belíssima chuva. Que benção. Ninguém nem pediu e nem ousou. Com raio e trovoada. Trovar o dia inteiro de chuva, à noite não. Dia inteiro chuva, à noite não. Tava ótimo, porque dava aquela equilibrada no processo, porque o risco tá ali. Agora, esse tema da desobediência, ele produz pra gente uma série de outras aplicações. Não pode acelerar nessa pista, não pode andar sem a habilitação, dirigir sem habilitação, você não pode beber, você não, tem uma série de coisas que não podem, que prejudicam não apenas o indivíduo, mas prejudicam as pessoas que estão ali juntas. Lidar com isso, trazer o equilíbrio, botar juízo na cabeça de algumas pessoas, parece uma coisa muito difícil, hein? É verdade. Novamente a questão da vaidade, da julgar-se acima das circunstâncias, acima das leis, das normas. Comigo é diferente, eu consigo. Eu não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás, não muitos, mas alguns anos atrás, tinha uma campanha em relação a beber e dirigir, eu posso dirigir enquanto bêbado. E aí, enquanto bebo, e a pessoa vai escrevendo, eu posso dirigir enquanto bebo, e a letra vai mudando, até virar um garrancho totalmente incompreensível. É o que acontece, a pessoa pensa, eu sou diferente, eu posso fazer isso.
Não pode não, e é preciso ter esse entendimento. Eu não posso, eu tenho que respeitar os princípios, os parâmetros, as normas, porque estão ali para me ajudar, para me preservar. Ouvinte nossa dizendo, J.R., hoje, olha só como é que são as datas, né? Hoje faz 18 anos que meu filho morreu, e ele morreu salvando uma amiga num passeio de colégio. Tadinha. Hoje. Coisa, né? Hoje. Para essa nossa querida ouvinte, o carinho, o abraço de todos nós, você será alvo das orações de uma multidão. Quero te dizer que tem uma multidão que vai orar pela sua vida. Amém, Jesus. E nós vamos pedir a Deus que te console, vamos anotar para nós orarmos também aqui já pela sua vida e pela sua família, que Deus dê a vocês paz, consolo, né? A gente lê uma história dessa e fica pensando assim, que ato de heroísmo, que ato de entrega, Sim. que decisão em salvar na tentativa de resgatar uma pessoa. E essa pessoa que foi treinada por essa mãe a amar, né? Porque aí você vê que o fruto que ela deu para essa criança, para esse jovem, foi justamente o exercício de amar, porque se sacrificou para salvar uma outra pessoa. Meu Então, Deus. ela foi uma mãe maravilhosa, né? Por ensinar isso ao seu filho. Quero agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes, as palavras carinhosas e de amor também para essa nossa querida ouvinte. Espero, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, larará, e tudo pode fazer. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, para a festa do Dia das Crianças em sua escola, a pequena Samira, de 2 anos, pediu um vestido de princesa para o pai. Como ele estava sem dinheiro, ele criou um modelo com sacolas plásticas rosas que ele pegou no supermercado próximo à casa dele. A pequena moradora de Santa Catarina adorou o resultado. Chegou tão alegre com seu vestido de princesa na escola que acabou comovendo os professores e a foto da pequena viralizou na internet. Felicidade nas coisas simples. Porque ao longo do tempo parece que a gente perde isso. Você encontra a felicidade em quais coisas simples? O que diz a Bíblia sobre contentamento? 11h39, pastora Virgínia. Quando você decide lidar com a sua vida de uma maneira simples e dar valor às pequenas coisas, você consegue se aproximar daquilo que Deus está ensinando você, de ser uma pessoa que consegue enxergar as coisas que você tem, reconhecer. Eu estava ministrando uma pessoa hoje de manhã, justamente isso. Eu falei, enquanto você estiver se comparando, você vai estar olhando o que os outros têm e sendo infeliz pelaquilo que você não tem. Mas por que você não começa a dar valor àquilo que você tem? Por que você não começa a dar valor às coisas que você acredita, às coisas que Deus te deu? Por que você não começa a realmente enxergar isso? E é impressionante como as pessoas têm uma tendência sempre, inequivocamente, a não dar valor àquilo que tem e sempre olhar que aquela outra pessoa tem muito mais. Então a simplicidade é, olha você, olha o que Deus te deu. Desfrute da sua vida, desfrute do dons que Deus te deu, das coisas que Deus te deu. Isso faz uma diferença muito grande. Muito legal. Eu li essa reportagem, achei Muito legal. muito interessante. A iniciativa dele, o desprendimento dele, né, a devoção dele pela filha, e causou um efeito muito importante nela. É assim que a gente vai aprendendo simplicidade, principalmente na passagem de um ensinamento, na prática, na ação de um pai para com o filho. Muito interessante essa história. A Bíblia nos diz lá em Provérbios que não há limite para o desejo, né? Não há limite para a vontade do ser humano de querer mais, de tentar ser mais e buscar mais, e isso não tem fim.
Você pode ter um carro 0 km, que daqui a pouco você vê um outro cara com um carro 2 vezes maior, 0 km, você já acha que o outro é que é melhor. Quer dizer, isso não tem limites. Agora, quando nós descobrimos que as coisas que são realmente importantes, elas nos são dadas por Deus graciosamente, Amém. aí nós percebemos o quanto a gente corre atrás do vento, quanto a gente trabalha a troco de praticamente nada. É muito bom e muito, assim, eu aprecio muito o que Jesus nos ensina naqueles textos do Sermão do Monte. As coisas essenciais da vida que nós temos dadas por Deus é que são importantes. Você não tem condições de aumentar 1 centímetro na sua estatura, você não pode prolongar um dia de sua vida, você não tem como proteger a si mesmo do mal e das circunstâncias da vida. Quer dizer, tudo vem de Deus. Então, o que é importante, o que é essencial, você já tem. Amém. Então não precisa você ficar nessa loucura. Viver em simplicidade é entender isso. O que você precisa, Deus já te deu. É lamentável, porque nós estamos vivendo uma sociedade materialista, né? As pessoas hoje são medidas por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são. Então a tendência da gente cair nessa tentação, e Paulo deixa esse conselho para Timóteo lá: cuidado com a questão do dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqueles que querem ser ricos podem cair mesmo em tentação. Então esteja contente se você tem um sustento. Esteja contente. Não é pecado querer, não é pecado desejar. O que é um erro é nós colocarmos o que a gente tem ou possa ter acima de valores que são extremamente superiores a isso. Então, essa experiência é muito bonita, é muito linda, e que a gente possa reproduzir isso na nossa vida, né? E vai também a questão dos professores, né? Porque ela podia passar por um bullying chegando na escola. Então, eu achei que também foi um ato de amor muito lindo. Os professores reconhecerem aquela esforço, simplicidade, né? Aquele esforço do pai e continuar aquele momento lindo, né? De não quebrar na menina a alegria que ela estava de ser uma princesa cheia de sacos, né? Olha que coisa simples aqui, o ouvinte dizendo: JR, eu tenho felicidade em fazer caminhada com meu esposo aqui próximo de casa. Ter uma cachoeira, eu sinto uma enorme felicidade em acordar cedo e presenciar essa preciosidade de Deus do transbordar da água nas pedras, conta aqui um ouvinte. O outro ouvinte dizendo: JR, eu sou do grupo de evangelismo na minha igreja. Fomos na casa de um irmão novo convertido, bem pobre, sabe? E no final do culto ele nos serviu uma água gelada, que foi a melhor água gelada que eu tomei na minha vida. Olha que coisa bonita, fala aqui nosso ouvinte. Outro ouvinte disse aqui que o que ela gosta, cadê? Aqui achei. Sabe o que eu amo? Uma boa comida caseira, ficar em casa vendo um filminho. Isso para muitos é simples, mas tem se tornado um luxo para poucos, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. A pessoa já está assim: eu quero ver um filminho, mas tem que ser no streaming tal, né? Tem que ser no Netflix, tem que ser não sei o que lá, ou tem que ser na TV a cabo XYZ. As coisas estão ficando complexas, até as coisas simples, né? Pipoca, mas tem que ser aquela assim. A gente já começa a trazer um algo a mais para tudo que é muito simples e que acaba perdendo a simplicidade. Será que a gente está ficando, a gente assim, no sentido mais amplo, a gente está ficando assim tão insatisfeito? Nada basta. A gente tem o filminho, aí já não tá bom, não sei o quê. Aquele marido já não é. A verdade, tá bom. o que é isso, nós gente? Vivemos, é o tio, nós vivemos é a família, numa era de abundância. Nós estamos vivendo numa era de abundância. A humanidade hoje tem um padrão de vida que nunca teve em toda a história. É verdade. Nós temos excesso de alimentos no mundo. Existe fome, é verdade, mas por questões políticas, não por questões de capacidade da humanidade de produzir os alimentos que são necessários. Distribuição e política, guerras às vezes. Então nós temos não temos mais que brigar pela sobrevivência como há 100 ou 150 anos atrás. Então surge um vazio, já que eu tenho tudo, eu tenho facilidade para tudo, fica um vazio na alma. E esse vazio
a gente pode preencher com coisas que vêm de Deus, que vêm do alto, como Paulo diz, buscar as coisas que são de cima, ou a gente pode preencher com os nossos desejos, efêmeras, né? com a nossa própria necessidade de satisfação. Só que a gente nunca se satisfaz. Não tem fim esse negócio. Então a gente quer ter o filminho, mas tem que ser daquele jeito. A pipoca. Então isso nunca vai ser satisfeito. Tem que ser daquele jeito. Eu acho que o que o bispo colocou é muito importante quando ele fala e lê o texto sobre a raiz dos males. Sim. Existe uma questão capitalista muito forte por trás de tudo isso. Que, como você falou, nós temos possibilidades, então sempre nos oferecem alguma coisa. Alguém está ganhando, né? Sempre alguém está ganhando nas nossas escolhas sofisticadas. Então, esse leque de coisas, a gente tem que avaliar isso. O que você de maneira avarenta vai em cima, eu quero isso de qualquer maneira, e às vezes eu quero, né, o celular da moda, mas você tem o 8, não, mas eu quero o 9, eu quero o outro que é mais sofisticado, eu quero uma câmera melhor, e você nem usa isso, nem usa. Mas esse é o movimento capitalista que a gente está vivendo, né? Sedutor demais, os nossos jovens estão completamente envolvidos com isso. E cada vez mais as novas gerações... Não são felizes se não tiverem o celular. Exatamente, e aí a gente tem 60 milhões no SPC. É isso 60 milhões no SPC, justamente uma das razões dessa que pastor. Uma força capitalista tremenda. Terrível. Olha aqui o ouvinte dizendo, eu gosto de ficar em casa, em paz, vendo um filme... Pode ser sem pipoca mesmo, só de sentir a paz no ambiente já basta para mim, conta aqui um ouvinte. Amém. JR, eu me sinto muito insatisfeita com a minha vida, sabe? Eu trabalho muito e parece que eu não alcanço o meu objetivo e não tenho prazer em ficar em casa. O problema é quando chega nessa altura, né? A casa vira um lugar que a pessoa não quer mais ir. Eu acho que a gente precisa interagir para poder equilibrar esse processo todo. Você pode ter fase é uma coisa, fase que você tá assim meio enrolado com a vida, você não quer isso, as coisas estão chatas, tudo fica ruim, é uma fase, pode acontecer, né? A pessoa não tá bem, quando ela não tá bem nada fica bom, o filme fica ruim, entendeu? O nosso queridíssimo pastor Gilto, que eu respeito muito, ele é de um tempo em que a televisão era preto e branco. Nem o pastor Gilto é precursor da televisão. Foi ele quem soprou no Chateaubriand para abre uma televisão. Aí a televisão era válvula, né? Tinha que dar uns tapinhos de vez em quando. Não tinha controle remoto, evidentemente que não. Os canais eram muito simples, talvez 3 ou 4. Você tinha uma antena em cima do aparelho de televisão, você tinha que botar bombril em cima da casa, porque era casa, não era apartamento, você tinha aquela antena e que você tinha que mexer ali e tudo mais, e você tinha uma série de outras coisas que foram sendo desenvolvidas e descobertas ao longo do tempo que evoluiu. Quem é que quer voltar? Fala pra mim, não, o meu sonho é ver uma televisão preto e branco sem controle remoto. Você não é capaz de não achar mais. As pessoas têm aquela nostalgia, né? E idealizam o passado. Mas parando para pensar, qual a dona de casa ou qual a pessoa que quer voltar a passar roupa com ferro a carvão? Isso não existe. Os tempos atuais é que são os bons tempos, porque são os tempos que nós temos. Pegar água na praça. Ou pegar água na lata d'água na cabeça. Né? Lavar roupa lá na beira do rio também. Sim, já morei em um lugar onde as coisas funcionavam Geladeira assim. Não tinha. A água vinha no lombo de animais e tal, era o tempo. O passado, ele mesmo idealizado, não é bom. Bom. Eu já lembro da geladeira com pinguim em cima. Eu tô imaginando. Não ter geladeira? Geladeira muito lá atrás, irmão. Não, mas eu tô acompanhando. Pastor Wander, nós estamos dizendo que eu comecei a minha fala dizendo assim, pastor Gilto, tô no tempo dele. Foi o tempo que precedeu essas coisas todas. Apesar verdade. de jovem, muito jovem. Mas nós não queremos mais aquilo. Só que acabou que a coisa ficou... Foi pro outro lado. Foi pro outro lado. Aí sim, é verdade. A evolução tecnológica é uma coisa. O problema é que, junto com a evolução tecnológica, há um avanço no que o pastor Wander disse, nessa cultura de fazer com que as pessoas desejem sempre mais, independente da utilidade. Porque a evolução tecnológica, da necessidade, exatamente, da utilidade e a necessidade. Sim. A evolução tecnológica responde às suas necessidades. Isso.
com utilidades. Só que as pessoas não se satisfazem mais, elas querem o último tipo do último já tipo. não é mais necessário. Ô, Gilton, você vê pela palavra dos nossos filhos, né? Meu filho diz assim, pai, eu preciso. Eu preciso. Como é que é? Não, eu preciso do celular. Eu preciso e a gente do não consegue entender o que ele quer dizer, mas ele precisa de uma coisa mais sofisticada. Você não entende, eu preciso mesmo. Porque a necessidade não é mais da utilidade nem da necessidade, é da emoção associada a ter aquela coisa. Veja, uma questão social. Quem cria isso, né? Veja a simplicidade, como ela é interessante. Um ouvinte nossa aqui contou que ela fez cirurgia e ela ficou um tempo internada. Ela tomava o banho, o banho de gato, que é o banho no leito, que alguém vai lá e dá o banho. Ela usou fralda, porque durante um tempo precisa disso. Aí chegou o dia que ela tomou o primeiro banho dela no chuveiro em pé. Isso é felicidade. Ela não esquece. E qualquer um aqui que já tenha passado por essa experiência sabe que quando você olha pro chuveiro e a água cai, você diz, eu tô tomando banho meu, é sensacional. Então o ouvinte lembrou uma coisa que é simples, uma coisa que a gente às vezes nem percebe, não valoriza, que é olhar pro chuveiro e ver que tá saindo água e você vê, eu tô aqui em pé, eu posso me apoiar, posso tomar banho, entendeu? Sem preocupação nenhuma em relação a isso. São coisas simples, né, gente? Eu ia dizer isso, JR. A questão traumática, ela é muito importante. Às vezes, o trauma nos faz retornar a uma experiência de simplicidade. Você passa a valorizar, né? Quando você entra numa abstinência. Eu não posso fazer isso, eu estou impedido de fazer isso. Aí o que você mais deseja é ver o quintal, é andar, né? É usufruir de coisas simples. Rotina. Exatamente. E a gente volta à questão, as coisas essenciais, as coisas importantes, as coisas que valem a pena, nós já as temos. Exatamente. Deus já nos deu e estão à nossa disposição. As outras coisas que a gente vive lutando, elas são superficiais, são transitórias. E não valorizamos isso, né? Exatamente. A gente vai passando a achar que só valorizamos, a gente só valoriza aquilo que a gente conquista. Por exemplo, a pessoa fala assim, não, eu estou lutando, eu estou trabalhando para conquistar isso, mas a grande pergunta é, será que você conquista o fato de você estar agradecido por você estar vivo? Você ter saúde para você tentar outras coisas, para você trabalhar? Então as coisas básicas, elas não são valorizadas porque a simplicidade, ela é difícil de ser valorizada, porque ela é simples. Ouvinte pedindo pouca coisa, eu gosto de ouvinte assim, pede pouco, seria bom se a roupa se lavasse e se passasse sozinha. É verdade, a comida também. Olha, seria realmente... A gente tá vivendo uma guerra. Essa máquina não existe não, bispo? Mas tem máquina que você... lava e seca, e a roupa já tem um tecido que não precisa passar. Não, mas aí precisa de ter a máquina? A malha. Não, a roupa, o tecido tal. Certo. O detalhe é você colocar uma camisa como essa aí, os três pastores aqui, tudo camisa bonita. Isso aqui é barata, João. Não, é bonita, eu não falei o preço. É bonito, camisa bonita. Aí você coloca lá e a camisa sai passadinha, parece que foi engomada, como se dizia no tempo do pastor Gilton. Muito obrigado, querido e amado ouvinte. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aqui a presença dos debatedores. Pastora Virgínia, obrigado e um abraço. Obrigada a todos os ouvintes. Queria agradecer a Igreja Semente de Fogo e a minha mãe, que é a sua ouvinte sempre, Dona Virgínia, ouvindo você. Pastor Wander, obrigado e um abraço. Um abraço aos nossos ouvintes. Eu não posso deixar de dar um abraço em público aqui ao nosso senador Harold Oliveira, pela vitória que Deus o deu. Maravilha, muito obrigado, Bispo Davi Gualberto. Muito obrigado, JR, os pastores, a pastora, muito obrigado pelo convite, muito bom estar juntos. Muito obrigado, pastor Gilton de Medeiros. Obrigado, JR, é sempre uma alegria. Deixo meu abraço lá para a Igreja Batista Jardim Santíssimo, minha igreja, e para a equipe do Jornal Novas, que está sempre ligada na 93. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando com a gente do nosso programa. Muito obrigado ao Marcela Bastos. Olha aí, quando ela chega cantando. Ah, tá bom. Outra Marcela deve ser essa daí, né? Essa daqui cantando, não canta parabéns, nada. Mas nem parabéns no aniversário das pessoas você não canta? É melhor evitar, né? Você Pro aniversário ser feliz. Você faz o ru, né? Ru. Nem o ru, que a voz rouca não deixa. Poxa, né? Então vamos lá. Pastor Leonardo Gonçalves, da Igreja Evangélica de Jesus, em Olaria. Pastor Amaury Barbosa, da Igreja Internacional da Graça de Deus, em Campo Grande. Pastor Paulo César de Souza, da Assembleia de Deus Instruindo Vidas, ali no Complexo da Maré. O pastor Rodrigo Maximiliano, da Nova Assembleia de Deus em São João de Meriti,
a pastora Vanessa Rocha, da Igreja Socorrista em Niterói, pastora Gleice Gomes, do Ministério Flor de Lis do Mutondo, lá em São Gonçalo, a pastora Gleiciane Lígia, da Assembleia de Deus em Higienópolis, e o pastor Sérgio Barras, da Igreja Plenitude, Morro do Céu. Muito obrigado a esses pastores queridos e essas igrejas amadas, que Deus abençoe. Vamos orar pelas suas vidas agora. Nós vamos orar juntos, meus queridos e amados ouvintes, também é o seguinte, orar pela mãe que perdeu o filho há 18 anos. Nós contamos aqui a história, muito sofrida e muito triste, fruto de alguém que tentou salvar alguém, um herói. Vamos orar também pelos que precisam orar, pelos que os perseguem. As pessoas têm dificuldade para orar pelas pessoas que os perseguem. É obediência à palavra de Deus, mas a pessoa chega um momento ali que o negócio engancha, como diz o pastor Gilto, engancha, ela fica presa, a pessoa quer orar, mas não consegue. Nós vamos orar para que Deus te ajude, para que você consiga orar, e vai ser uma ação libertadora em nome de Jesus. Lembramos da nossa Catita, por quem nós vamos orar também de maneira especial, agradecendo a Deus pelo seu aniversário, conforme falamos na abertura do programa de hoje. Ó Deus, nós te louvamos por tua graça, por tua misericórdia, por teu amor para conosco e tuas bênçãos que se renovam a cada manhã. Ó Deus, nós te louvamos pela vida de cada aniversariante, cada pastor, cada pastora, cada um dos teus servos cujos nomes já foram mencionados. Que a tua graça seja sobre eles e com eles em cada dia de suas vidas. Oramos em favor da Catita, ó Deus, conserva a tua filha na tua graça, dê a ela longos e abençoados anos de vida na tua presença. Ainda, ó Deus, colocamos diante de ti essa mãe que há 18 anos perdeu um filho num ato de amor e de heroísmo. Ó Deus, que o Senhor conforte esse coração, console e faça com que a alegria do Senhor seja abundante em sua vida. Oramos também, ó Deus, por todos aqueles que estão em meio a conflitos, precisando da tua ajuda para perdoar, para reconciliar, para criar um clima de amor e de compreensão. Que a tua bênção seja sobre todos estes. Abençoa a nossa cidade, o nosso país. Dá-nos da tua graça, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.